Começa agora o Giro RMC, uma produção dos estudantes de jornalismo da PUC Campinas. Giro RMC, cidadania em 15 minutos. Bom dia! Começa agora mais uma edição do Giro RMC Cidadania em 15 Minutos, uma produção dos estudantes do terceiro ano de jornalismo da PUC Campinas, aqui na rádio AM 1270. Você também pode nos acompanhar pelo site brasilcampinas.com.br ou pelo aplicativo da Rádio Brasil disponível para tablets e celulares. Eu sou Bárbara Brambila. E eu, Júlio Rocha. Ouça agora os assuntos que são pauta em Campinas e região. Giro RMC, cidadania em 15 minutos. Casa da Memória em Jaguariúna guarda documentos históricos da cidade, mas recebeu visita de um pouco mais de 1% da população no ano passado. Em Campinas, Museu do Café trabalha em projeto de divulgação após reabertura há 4 anos, mas ainda recebe pouca visitação. Desigualdade salarial entre homens e mulheres chega a 48%, aponta levantamento da plataforma Quero Bolsa. Mestre em Direito do Trabalho Cristina Hoffmann fala sobre a eficiência do novo projeto de lei no combate à discriminação salarial. Giro RMC, cidadania em 15 minutos. Apesar de guardar um acervo de mais de 200 mil arquivos físicos sobre a história de Jaguariúna, o número de visitantes é baixo na Casa da Memória da cidade. Apenas 1% da população visitou o local no último ano. Quem traz as informações é a repórter Maria Elisa Moraes. A Casa da Memória de Jaguariúna tem recebido um baixo número de visitantes em comparação com o total de habitantes do município. Em 2017, 519 pessoas entraram e exploraram o local, de uma população de aproximadamente 52 mil pessoas. Já em 2018, foram registrados 619 visitantes, ou seja, pouco mais de 1% da população visitou o espaço ao longo do último ano. Com a missão de restaurar e preservar mais de 200 mil arquivos físicos, a Casa da Memória compõe um acervo com fotografias, mapas, jornais e outros documentos que contam a história dos 66 anos da cidade. Segundo o coordenador da Casa da Memória e professor Tomás Jaquino Pires, os espaços históricos ainda não são locais muito procurados, e se tratando de cidades com uma população mais jovem, como Jaguariúna, os projetos devem ser pensados de uma maneira que chamem a atenção de todos. Realmente o museu ainda não tem aquela presença que deveria ter. É um processo moroso. Nós precisamos começar com as crianças das escolas, com uma educação patrimonial nas escolas, começar com as novas gerações, para futuramente eles valorizarem a história da cidade, a cultura, a paisagem cultural que o município oferece. Mas como nós temos uma cidade nova, uma população nova, população advinda com a migração, então estamos pensando aí num tema popular e que mostre o povo nas fotos. O povo quer se ver. Procurada, a Secretaria de Educação do município, responsável pela gestão da Casa da Memória, não deu retorno sobre possíveis ações programadas para aproximar mais o espaço da população, incluindo criação de uma página na web que não está completa. Já em Campinas, nós encontramos uma situação semelhante. O Museu do Café, reaberto há cerca de 4 anos, passa por problemas na infraestrutura e também recebe um número baixo de visitantes. As informações são da repórter Isabelle Lemos. Reaberto há 4 anos, o Museu do Café de Campinas, localizado em frente à Lagoa do Taquaral, ainda sofre com pouca movimentação. O espaço, inaugurado em 1996, com o objetivo de contar a história e a importância da cultura cafeeira para a região de Campinas, está carente de público. A estudante de Mediologia da Unicamp, Paola Champ, de 26 anos, acredita que seja por falta de divulgação. Eu não conhecia o Museu do Café até o início deste ano. Isso eu acredito que seja
pela pouca divulgação que se tem no Museu do Café e também porque ela ficou fechada por um bom tempo. Tanto é que quando eu converso com algumas pessoas a respeito do museu, elas me perguntam se já reabriu. Apesar do museu não ter realizado nenhuma reforma na estrutura do prédio e a Prefeitura de Campinas não ter se posicionado sobre uma possível reestruturação, o coordenador do museu, Márcio Ferreira, afirma que é muito importante que o museu esteja aberto, mesmo que a infraestrutura não seja ideal. É importante que o museu esteja aberto, esteja funcionando, mesmo o prédio não estando nas melhores das condições. A partir do momento que esse museu fica fechado ao público, ele perde a sua característica de atendimento, de mobilização, e as pessoas vão aos poucos, ou bem rapidamente na realidade, esquecendo que ele existe. A coordenação do museu tem implementado vários projetos, como o Festival do Café e Festa Junina, para impulsionar a imagem do local. E é através dessas propostas que já mobilizou cerca de 10 mil pessoas desde que reabriu. Vimos promovendo também lançamentos de livro, exposições. Nós temos do Café às Estrelas, que é um programa muito legal. A gente atende crianças do estado todo de São Paulo em parceria com o Museu de Ciências. É um projeto muito elogiado e que vem trazendo assim milhares de jovens todos os anos para o museu. O museu é aberto a todos e seu horário de funcionamento é de terça a sexta, das 9 às 5 da tarde e de sábado, das 9 às 3. Em caso de visitação em grupo, é necessário um agendamento prévio presencialmente ou por telefone. Isabelle Lemos, para o Giro RMC. Agora uma informação importante aos motoristas que nos ouvem. 2 novos radares eletrônicos para controle de velocidade já estão funcionando em Vinhedo. Eles estão na Avenida Rosa Zanetti Ferragutti, no sentido Portal, com limite de velocidade de 50 km por hora, e na rodovia Edenor João Tasca, no sentido Bairro Centro, com limite de 60 km por hora. Júlio, você sabia que a desigualdade salarial entre homens e mulheres chega a 48% em Campinas, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados? Uma realidade realmente chocante, Bárbara. Eu conversei com mulheres que passaram por esse tipo de situação e relataram suas histórias. Vamos ouvir. Rafaela Rabelo trabalhava no setor financeiro de uma indústria têxtil em Campinas. Ela foi encarregada de contratar uma nova pessoa para trabalhar na empresa. Quando conversava com mulheres que se candidatavam ao cargo, era orientada a oferecer salário de R$ 1.500. Já quando entrevistou um homem, foi informada que a empresa pagaria R$ 2.000. Aí eu questionei, falei, escuta, mas o salário não era 1.500 inicial? Eles falaram assim, mas ele é homem, né? E ele precisa sustentar a família. A empresa que a assistente financeira Rafaela trabalhou deixou de existir em 2014, mas a realidade relatada por ela continua a existir. Um levantamento da plataforma Quero Bolsa apontou que, em Campinas, a renda mensal de homens chega a ser 48% maior que a de mulheres na mesma função. Isso significa até R$ 1.278 recebidos a mais que as mulheres todos os meses. Para a mestra em Direito do Trabalho, Cristina Hoffmann, a conduta denunciada por Rafaela caracteriza um ilícito trabalhista. Se tivesse sido contratado uma mulher, eles teriam contratado por um salário inferior. Está clara aqui a discriminação, né, desse empregador. Seria uma diferença entre empregadas que trabalham para o mesmo empregador, com uma idêntica função e que não tinham uma diferença de tempo que justificasse uma diferença salarial. Em outro caso relatado à nossa equipe por uma engenheira civil que tem medo de se identificar, a situação é ainda mais grave. Ela descobriu que ganha menos que o colega em uma mesma função. O agravante da situação é que ela atua no cargo há mais tempo e possui doutorado na área, enquanto o outro empregado não possui nenhuma especialização. A mestra em Direito do Trabalho, Cristina Hoffmann, afirma que a perfeição técnica da profissional em questão é maior que a do colega. Por isso, ela deveria ganhar mais e não menos do que ele. E a perfeição técnica, por um critério objetivo, é considerada especialmente quando o empregado tem uma titulação. Então, o fato dela ter uma titulação que ele não tem, mostra que o trabalho dela é melhor que o dele. Então, na verdade, ela poderia ganhar mais do que ele. A mestra em Direito do Trabalho, Cristina Hoffmann, explica que as trabalhadoras nessa situação podem fazer um pleito das diferenças salariais na Justiça do Trabalho.
A punição às empresas que não remuneram igualmente as funcionárias em cargo de igual valor ao de um homem é uma multa, em favor da empregada discriminada, no valor de 50% do limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social. Em Campinas, a plataforma online Mapa do Acolhimento conecta mulheres que precisam de auxílio jurídico a advogadas voluntárias que atendem gratuitamente. Para se candidatar ao serviço, basta acessar o site www.mapadoacolhimento.org.br, preencher um formulário e esperar que a rede faça ponte de contato para o atendimento presencial. Bárbara Brambila para o Giro RMC. Ainda sobre esse mesmo assunto, eu falei com a professora e mestre em Direito do Trabalho, Cristina Hoffmann, que participou da reportagem anterior sobre a eficiência do projeto de lei aprovado pelo Senado, que visa combater a desigualdade salarial em situações como as relatadas há pouco. No dia 13 de março deste ano, o Senado aprovou o projeto de lei que endurece a cobrança sobre empregadores que contratam homens e mulheres para o mesmo cargo com salários diferentes. É sobre isso que eu converso com a professora e mestre em Direito do Trabalho, Cristina Hoffmann. Bom dia, professora. Esse projeto é relativamente novo, né? Não tem nem um mês ainda, mas você pode dizer que tipo de respaldo ele traz para a mulher? Bom dia, Júlio. Olha, inicialmente eu queria dizer que nós já temos muitas disposições legais proibindo a diferença salarial. E isso... nós temos uma convenção da Organização Internacional do Trabalho, que foi incorporada no nosso país em 1958. Nós temos as nossas constituições desde 1934, também proibindo diferenças salariais, inclusive a atual. Temos a nossa consolidação das leis do trabalho, que traz a equiparação salarial, que traz a proteção também do trabalho da mulher. Temos uma lei de 95 que traz a proibição de práticas discriminatórias. O que falta é a efetividade para essas disposições legais. Então, essa medida, esse projeto de lei, ele é muito bem-vindo, porque ele vai majorar a multa que já é prevista, nós já temos uma multa prevista, e vai, então, aumentar o valor dessa multa, o que, de certo modo, pode contribuir para a efetividade dessas disposições que nós estamos falando. Explicando o projeto, ele prevê uma multa em favor da empregada em valor correspondente ao dobro da diferença salarial verificada mês a mês dos últimos 5 anos, que é o período de lesão de contrato de trabalho que pode ser reconhecido. Realmente, projetos como esse são importantes para garantir que a desigualdade salarial esteja sempre em pauta e que esse tipo de discriminação seja cada vez menos frequente. O que esse projeto de lei vai trazer de avanço com relação ao que já temos atualmente? Hoje, por se tratar de discriminação salarial por motivo de sexo, a empregada discriminada ela tem direito ao recebimento das diferenças salariais e de uma multa no valor de 50% do limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social, que hoje corresponde a R$ 5.839,45, ou seja, um pouco menos que R$ 3.000. Mas qual fiscalização que esse projeto prevê? Olha, o projeto, ele não trata especificamente de fiscalização. O que ele fala é da aplicação de uma multa se verificada uma discriminação salarial. Essa discriminação salarial, ela será reconhecida judicialmente. Então, o empregado tem que entrar com uma ação contra o seu empregador e junto ao Poder Judiciário, e nesta ação, se comprovada a discriminação salarial em razão do sexo, aí sim o juiz vai condenar, não só, como eu disse, naquelas diferenças salariais, como também na multa em favor da empregada, que hoje tem aquele teto, né, de um pouco menos que R$ 3.000, e que pelo projeto de lei, então, seria o dobro da diferença salarial verificada mês a mês. Então, é nesse sentido que eu falo que vai majorar a multa. Isto sem prejuízo também da multa de caráter administrativo. Então, quando há uma discriminação salarial, nós temos uma multa que reverte para o empregado e temos também essa multa administrativa que vai para o Estado. Além disso, também é possível fazer uma denúncia junto aos órgãos locais da Secretaria do Trabalho e também junto ao Ministério Público do Trabalho. Muito obrigado, professora. Eu conversei agora com Cristina Hoffmann, mestre em Direito do Trabalho, sobre desigualdade salarial. Eu que agradeço, Júlio.
Curió. A região em 1 minuto. Você sabia que o nome da cidade de Pedreira não tem origem na grande quantidade de pedras existentes na região, mas na quantidade de homens que se chamavam Pedro na família do fundador da cidade? O coronel João Pedro de Godoy Moreira é o fundador e tinha os irmãos Antônio Pedro, José Pedro, Joaquim Pedro e Bento Pedro, fora o pai, que também se chamava João Pedro de Godoy Moreira. A cidade teve muitos nomes antes da emancipação em 1986, quando foi chamada finalmente de Pedreira. Giro RMC, Cidadania em 15 minutos. Bárbara, a taxa de desemprego no Brasil subiu de 11,6%, índice do trimestre anterior, para 12,4%, segundo o levantamento divulgado pelo IBGE em março. Júlio. Além disso, outras 14,8 milhões de pessoas que trabalham menos de 40 horas semanais estão em busca de empregos formais. Está aí uma oportunidade, então. O restaurante Outback Steakhouse está com mais de 100 vagas de emprego e jovem aprendiz abertas em 24 cidades do Brasil, incluindo Campinas. Os interessados podem saber mais detalhes sobre os cargos disponíveis e se candidatar pelo site jobs.kenob.com/outback. O Giro RMC de hoje fica por aqui. Você pode ouvir novamente o programa no site da Rádio Brasil ou no aplicativo, disponível para tablets e celulares. Este programa foi um trabalho dos estudantes do 3º ano da Faculdade de Jornalismo da PUC Campinas. Obrigado por dividir o seu tempo com a gente. Tchau! Até mais! Você ouviu Giro RMC, uma produção dos estudantes de jornalismo da PUC Campinas.